Bom, agora é minha vez. Bom, boa noite a todos de novo. Eu queria apresentar então a Lívia. É Lívia Leite Góes de Itaí, é com I no final, forte. A Lívia, ela tem um currículo bem extenso e ela vai nos falar com muita propriedade hoje sobre síndrome de pernas inquietas, né? No currículo dela, ela tem, além da residência médica em neurologia e especialização em medicina do sono lá por Ribeirão Preto, onde ela fez também o mestrado e doutorado. Não está no currículo Lattes dela isso, mas ela foi a minha R1 e por isso ela sofreu bastante, o que é uma prova de resistência e resiliência importantes. Ela também tem tido especialista tanto em neurologia pela Academia Brasileira de Neurologia e tem certificado de área de atuação em neurofisiologia na área de polissonografia, obviamente, e certificação também em medicina do sono pela AMB. Tá? Hoje ela atua como professora na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alagoas e também lá em Alagoas, do Centro Universitário SESMAC. Tá? Então, com vocês, a Lívia. Só para lembrar, pessoal, vocês podem, durante a aula, fazer as questões, as perguntas ali no chat, eu vou ficar com o chat aberto, e depois eu passo para a Lívia no final, tá? Porque ela não vai conseguir nos ver agora. Lívia, tudo contigo, vou desligar a câmera e o microfone. Tá, obrigada, Fernando, né, meu R3. Aliás, aqui a Gil também foi minha R3, a Raquel, que está aqui participando. Olha a responsabilidade aqui da R1, né, com essa equipe de R3 aqui monitorando. Na terça-feira passada foi uma aula da professora Regina, né, nós fomos todos pós-graduandos da professora Regina, eu, a Gil, o Fernando, e assim, chegou a me emocionar, né, de estar aqui. Estava na terça-feira na aula da professora Regina, que é uma referência para todas nós, para todos nós, e agora eu tendo a honra de estar aqui falando com vocês. Parabéns, doutor Marrone, parabéns a toda a equipe da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica por essa iniciativa que tem sido um grande sucesso. Então, vamos lá, que eu tenho que falar de dois assuntos hoje, né? Síndrome das pernas inquietas, em cima de caso clínico, e critérios polissonográficos para a PLM, para movimento periódico dos membros. Vamos começar com síndrome das pernas inquietas. Então, eu vou relatar para vocês o caso de uma paciente do sexo feminino, de 37 anos, casada, e o que ela conta, a queixa principal dela é de sensações desagradáveis nas pernas. E ela contou que quando tinha 21 anos, começou a ter sensações desagradáveis nas pernas, que ela descreveu como sensações de rastejamento, tá? Como se algo estivesse rastejando dentro das pernas. No início era de forma leve, esporádica, mas com o tempo foi se tornando, aumentando de intensidade e de frequência. Essas sensações ocorriam na parte inferior das pernas e das coxas, mas não nos pés. Eram sentidas dentro das pernas, ela não sabia dizer ao certo se era nos músculos ou nos ossos, mas dentro das pernas, e ela descrevia como extremamente irritante e muito desagradáveis. Na época da consulta, os sintomas geralmente apareciam todas as noites, ela começavam devagar, iam se tornando cada vez mais intensos, de forma que ela não conseguia, dizia que era impossível ficar com as pernas paradas. Então, ela não conseguia sentar para uma noite tranquila, assim, depois do jantar. Tentou várias manobras, tentou fazer trabalhos manuais, que ela dizia que pelo menos era um pouco melhor do que ficar só conversando, mas não aliviava totalmente. Massagear as pernas, colocar água quente nas pernas, água morna, banhos mornos, aliviava um pouco, mas logo depois os sintomas voltavam. Segundo ela, o melhor para aliviar era ficar andando. Os sintomas surgiam se ela fosse no cinema no período da noite, né? Então, por melhor que fosse o filme, mais empolgante que fosse, que ela estivesse prestando atenção no filme, mesmo assim os sintomas surgiam. Então, ela se acostumou a ficar no corredor, tá? Sentar sempre na cadeira do corredor, caso ela precisasse se levantar. Se ela fosse para uma festa à noite, ela até evitava ir, porque tinha que ficar caminhando na festa. E quando ia dormir, os sintomas a forçavam a continuar se movimentando, sentada ou deitada na cama, e às vezes ela tinha que levantar e caminhar mesmo. Às vezes ela vagava por horas no quarto, tá? Só conseguindo dormir entre 1 e 3 da manhã.
e algumas vezes, ainda assim, depois ela acordava, né, os sintomas, essas sensações chegavam a acordar novamente, ela tinha que levantar e voltar a caminhar. E ela dizia que, de vez em quando, esse desconforto chegava a ser como uma dor mesmo, chegava a ser doloroso, e às vezes as pernas estremeciam sozinhas. Durante sua única gravidez, os sintomas se agravaram muito, tá? Ficaram muito intensos e desapareceram logo na primeira semana depois do parto. Depois começaram novamente e desde então só tem piorado gradualmente. E os últimos 6 meses foram muito problemáticos, tá? Ela estava irritada, mal-humorada, disse que não aguentava mais, nervosa, e falou assim: não suporto a ideia de passar o resto dos meus dias assim. De história familiar, ela tinha uma mãe com um quadro semelhante, e o exame foi descrito assim, tá? Então, uma pessoa com aparência saudável, nada de anormal nos órgãos internos ao exame físico e nenhum sinal neurológico de doença. É bem curiosa essa forma de descrever um exame, né? Então, eu vou especificar que esse exame ele foi feito em abril de 1944, tá? Eu espero que fique óbvio que não fui eu que fiz esse exame, né? Não fui eu que examinei essa paciente. Essa paciente é o primeiro caso clínico, né, relatado na monografia do neurologista sueco, professor Carl Ekbom, que é um marco na história da síndrome das pernas inquietas, foi publicado em 1945. Ele já tinha publicado um relato de 8 casos antes, em 1944, ele continuou publicando sobre isso, né, ampliando a observação, cada vez um número maior de casos, mas essa monografia é considerada um marco porque ela descreveu, né, foram 53 casos relatados, e descreveu de forma muito completa as manifestações clínicas da síndrome das pernas inquietas, né, e nessa monografia ele cunhou o termo restless legs. Mas, apesar dessa ter sido a primeira descrição mais sistemática, ele não foi o primeiro a observar essas manifestações em um paciente. A primeira descrição conhecida é do Sir Thomas Willis, tá? Foi um médico inglês, professor, muito importante no século XVII. Ele ficou bastante conhecido por um livro de neuroanatomia, em que ele descreveu um polígono, simplesmente um polígono de artérias na base do cérebro, que tem o seu nome, né? O polígono de Willis é graças à descrição de Thomas Willis. E daí, em 1672, ele fez uma descrição que é muito sugestiva de que fosse síndrome das pernas inquietas, tá? Essa descrição depois foi publicada num livro, num capítulo chamado Of the What Evil, e numa tradução livre, o que ele descreveu, que é tão grande a agitação e a inquietação dos membros, que o doente não é mais capaz de dormir, como se estivesse sofrendo as maiores torturas. Então, por isso, a síndrome das pernas inquietas também é chamada de doença de Willis-Ekbom, tá? E cada vez mais nós estamos chamando dessa forma, síndrome das pernas inquietas / doença de Willis-Ekbom, e é assim que eu vou especificar. Então, foi algo que foi descrito a primeira descrição no século XVII, depois tem algumas descrições aí no século XIX e XX, mas a descrição formal mesmo foi só em 1945, né? Por que tanto tempo de demora, né? Porque até então ninguém falava nisso. O próprio Ekbom colocou, esse é o primeiro parágrafo da introdução, tá? Primeira frase do primeiro parágrafo da introdução da monografia, que o presente estudo diz respeito a uma doença até então praticamente desconhecida, que devido à sua prevalência e ao tormento que provoca em casos graves, é de grande importância prática. E ele enfatiza depois, no segundo parágrafo, a doença é tão comum que todo médico em atividade a encontra. Depois que se presta atenção, geralmente é fácil de diagnosticar. Tá? Então, como a gente demorou tanto a descrever, né? Ele diz que é muito prevalente, ele diz que é fácil de diagnosticar. Ele estava errado? Não, ele tem toda a razão. É uma das doenças que pode dizer que é uma das doenças mais comuns, né? Dentro do âmbito da clínica médica, da medicina. Esses são os resultados aqui, um estudo clássico, que é o estudo REST. Está todo mundo me ouvindo bem, né? Está tudo ok, posso continuar. Não sim, vê pode ninguém. sim. Tá. Okay. Então,
o estudo REST, obrigada, doutor Marrone, mais de 15 mil indivíduos e mostrou uma prevalência em torno de 7%, tá? Europa e Estados Unidos. Aqui a prevalência no Brasil, a partir do estudo do nosso colega Alan Eck, ele fez um estudo populacional lá na cidade de Cássia dos Coqueiros, próximo de Ribeirão, uma prevalência em torno de 6, tá? E no Ocidente, essa é a prevalência esperada, de 5 a 10%, geralmente. E de casos, uma boa parte desses casos são casos leves, não procuram atendimento médico, mas casos clinicamente significativos, a prevalência fica em torno de 2 a 3%. Então, é sim uma doença bastante comum, está aí e todo mundo vai entrar em contato, né? Qualquer médico em atividade vai entrar em contato. Mas é difícil de diagnosticar, né? É uma doença que precisava de uma tecnologia que só foi desenvolvida na década de 40, também não. É uma doença simples de diagnosticar porque é baseada em critérios clínicos. Então, aqui os critérios de diagnóstico da síndrome das pernas inquietas, daí nessa tabela aqui eu coloquei os critérios pela classificação internacional de transtorno do sono, a terceira edição, que é a que a gente mais utiliza, e os critérios do grupo de estudo internacional de síndrome das pernas inquietas. Então, o que é necessário para diagnosticar? Primeiro, há de haver uma... Eu coloco como uma vontade imperiosa, esse é um termo meu, tá? A gente pode chamar uma necessidade imperiosa, em inglês o termo é urge, né? Uma urgência, uma necessidade muito grande de mover as pernas, geralmente acompanhada de sensações desagradáveis locais, mas não é obrigatório que essas sensações estejam presentes, tá? O que é importante é que haja essa vontade, essa urgência de mover as pernas. E isso é um pouco diferente do que o Ekbom descreveu. Na época, ele deu muita ênfase à questão das sensações, e hoje, o mais importante é a questão dessa urgência de mover as pernas. Esse sintoma, esse desconforto, essa vontade, ela necessariamente tem que iniciar ou piorar no repouso, tá? Durante o período de inatividade física, mental, sentado, deitado. Ela melhora com o movimento, pelo menos enquanto o movimento persiste, tá? E inicia ou piora no período da noite. E como fazer esse diagnóstico, né? Como saber se o paciente, se a pessoa tem, né, preenche esses critérios? Uma forma adequada de fazer através de perguntas abertas, tá? Então, isso acontecia muito em estudos epidemiológicos e acabou sendo utilizado muitas vezes no contexto clínico de forma inadequada. Então, se você pergunta para o seu paciente de forma já direcionada, você tem, às vezes, uma vontade muito forte de mexer as pernas, sim ou não? E inicia no repouso, melhora com o movimento, melhora à noite, então pode haver uma tendência a ele responder sim a essas perguntas e não necessariamente ser síndrome das pernas inquietas. Então, por isso, foi acrescentado um critério muito importante, que é o de diagnóstico diferencial. Então, essas manifestações, elas não são decorrentes de outra condição, como cãibra, desconforto posicional, mialgia, etc. Tá? Então, isso é muito importante. Então, vamos dizer, o indivíduo tem cãibra à noite, e tem uma vontade forte de mexer a perna, uma sensação desagradável, sim. No repouso, sim, estava em repouso. À noite, sim. Melhora com o movimento, sim. Quem tem cãibra vai lá, mobiliza, né, estica o pé. E aí, se você se limitar só a esse tipo de pergunta, você vai fazer diagnósticos inadequados. Então, esse outro critério é muito importante. Na classificação internacional, eles exigem que essas manifestações causem uma repercussão significativa na vida do indivíduo, para classificar como transtorno, tá? No grupo internacional, isso é um descritor. Então, o diagnóstico já está feito e você vai complementar descrevendo que tipo de manifestação de repercussão tem na vida do indivíduo. E também, no grupo internacional, eles se refere a um pulso clínico, que é interessante, é uma forma intermitente, é um quadro que ocorre menos de 2 vezes por semana, né? Tem que ter acontecido pelo menos 5 vezes na vida do indivíduo para considerar que seja síndrome das pernas inquietas. Ou a forma crônico persistente, quando são pelo menos 2 vezes por semana, e já com a repercussão mais importante.
Eu trouxe esse quadrinho aqui só para, não para a gente explorar, mas para mostrar, assim, em várias publicações, livros, artigo de revisão, tudo, vocês vão encontrar um quadrinho dessas condições que mimetizam, né, os mimics, a síndrome das pernas inquietas. E é interessante para quem está iniciando, e a gente mesmo, né, sempre revisar, sempre estar atento para essas possibilidades de como fazer essa diferença, as características clínicas, como diferenciar. Na maioria das vezes é fácil mesmo, como o Ekbom falou, tá? É fácil. Outras vezes fica um pouquinho mais difícil e a gente tem que demandar um pouco mais de tempo até fazer esse diagnóstico diferencial. Aí eu deixei como sugestão, coloquei aqui como sugestão, achei legal esse artigo, é de 2015, é só sobre diagnóstico diferencial de síndrome das pernas inquietas, né, doença de Willis-Ekbom. Então, fica aqui como uma sugestão para quem quiser aprofundar em relação a isso. Eu sugiro, acho que é interessante, quem faz a parte clínica. Voltando para o caso da paciente, do Ekbom, em relação à evolução, a gente vê que ela iniciou com uma forma intermitente, evoluiu para uma forma crônica persistente, e isso pode acontecer, não é incomum que aconteça, às vezes essa evolução pode ser uma evolução irregular, muitas vezes pode ficar estável durante um tempo, ou até reduzir os sintomas, ou ter uma remissão, uma parcela dos pacientes ter remissão. E aí, esse caso seria, como foi descrito inicialmente, um caso de início precoce, que dentro de um fenótipo em que o paciente inicia os sintomas antes dos 45 anos, é mais lentamente progressiva, tende a ter um componente familiar mais importante e ser primária no sentido de não se conseguir identificar, a gente vai ver depois alguns fatores que estão associados ao desencadeamento da síndrome das pernas inquietas. A nossa paciente é ótima. A paciente é nossa, né? Agora é nossa, o Ekbom apresentou a todos nós. Também relatou uma piora na gestação. Isso é bem conhecido, tá? A prevalência na gestação é 2 a 3 vezes maior do que a prevalência na população geral, que vai dar, na maior parte dos países ocidentais, uma prevalência de 15% a 25%, e isso vai aumentando, né, no decorrer da gravidez, atinge um pico ali no 3º trimestre, e depois cai após o parto, como aconteceu com a nossa paciente, né, pelo menos no caso dela, de forma transitória. E aí, no primeiro mês após o parto, 70%, logo depois do parto, 70%, depois praticamente 90% já não tem sintoma, dos que não tinham síndrome das pernas inquietas antes. E esses são os principais fatores de risco para a síndrome das pernas inquietas durante a gravidez, né? Uma hemoglobina mais baixa, história familiar, nossa paciente tinha, uma história de ter síndrome das pernas inquietas não gestante, que a nossa paciente tinha, vê que tem um odds ratio bem elevado, e se teve síndrome das pernas inquietas numa gestação prévia. Uma outra coisa que ela relatou, e que é bem típico também da síndrome das pernas inquietas, é o prejuízo do sono. Tá? Então, dos pacientes que buscam assistência médica, 75%, cerca de 75% tem dificuldade para iniciar ou para manter o sono. A gente precisa ficar muito atento a isso, inclusive para a situação inversa, né, de um paciente que chega com a queixa de sono, e aquela queixa de sono, ela tem ali um quadro de síndrome das pernas inquietas como a causa da insônia. Dos pacientes que têm síndrome das pernas inquietas moderada a grave, o tempo total de sono geralmente é de 4,5 a 6 horas por noite. Né? Esse é um gráfico, assim, bem famoso. Se a gente se der o trabalho de somar isso aqui, né, como eu fiz, a gente vai ver que 50% dos pacientes com síndrome das pernas inquietas, nas noites em que estão sintomáticos, dormem menos que 5 horas por noite. Então, tem uma privação de sono importante, um impacto grande no sono. Mas, apesar de ter uma redução do tempo total de sono, não costumam ter tanta sonolência. Então, vejam aqui esse estudo, comparando pacientes com síndrome das pernas inquietas e controles. Os pacientes, eles tinham pior qualidade do sono, tinham mais depressão, tinham mais ansiedade, pior qualidade de vida, mas quando a gente vai olhar a escala de sonolência de Epworth, não tinha diferença. Tá? Aqui, no outro estudo, foi um estudo REST, o primeiro REST, mostrando que a pergunta era qual é a manifestação, o aspecto da síndrome das pernas inquietas que tem o pior impacto na sua vida, né? E o principal foram os sintomas relacionados ao sono, que mais de 40%, mas apenas 6% falaram sobre sonolência excessiva.
A ponto que, a gente, vendo esse quadrinho aqui, não precisa ver tudo, de recomendações clínicas sobre como fazer na síndrome das pernas inquietas, se a gente vai lá no final, sonolência excessiva, o que fazer? Investigue a causa, tá? Então, investigue uma outra causa para essa sonolência excessiva, porque provavelmente não é síndrome das pernas inquietas. Vê se tem aí associado algum uso de medicação, se é apneia do sono, narcolepsia, o que está aí associado. Tá? De forma que a ausência de sonolência excessiva diurna, esperada para aquele grau de privação, é um fator de suporte ao diagnóstico, né? Tanto que está relacionada realmente com a síndrome das pernas inquietas. E uma outra coisa que chama atenção no quadro da paciente é o transtorno do humor, né? Então, ela diz, os últimos 6 meses estava irritada, não aguentava mais, e chegou a falar uma frase, assim, muito preocupante, né? Não suporto a ideia de passar o resto dos meus dias assim. Então, já sabe-se que a síndrome das pernas inquietas, os pacientes têm um maior risco de depressão, um risco bem maior de depressão, e eu trouxe aqui um estudo recente de 2019, tem outros estudos também mostrando um maior risco de ideação suicida ou de tentativa de suicídio. Então, aqui nessa tabela, vários fatores, depois de correção para vários fatores, vocês observem que ficou como risco, né, que é depressão e síndrome das pernas inquietas, aqui um odds ratio de quase 3, tá? Isso pacientes com síndrome das pernas inquietas moderada a grave. Então, é algo que a gente precisa estar atento, o impacto na qualidade de vida dos pacientes é muito grande, em transtorno de humor, inclusive em ideação suicida. Uma outra coisa que a paciente falou, que é importante, foi de história familiar, né? Ela disse que a mãe tem tinha um quadro semelhante, e essa relação é tão estabelecida que a presença de síndrome das pernas inquietas em parente de primeiro grau é um fator de suporte ao diagnóstico. Tá? Então, cerca de 50%, ou mais de 50% das pessoas que sofrem de síndrome das pernas inquietas têm algum parente também com síndrome das pernas inquietas. Mas não a influência genética é importante, é bem reconhecida, então é um dos transtornos do sono que isso está melhor estabelecido, mas não é, pelo menos até agora, não foi descoberto nenhum gene que possa caracterizar como uma doença monogênica, tá? É uma doença complexa, né? Uma doença genética complexa, em que você vai ter uma base de suscetibilidade genética dada aí por alguns polimorfismos e a contribuição maior ou menor de fatores ambientais. Então, alguns desses genes foram identificados, genes de associação, isso com estudos de associação genética de larga escala, esses foram os primeiros, né? Isso vem aumentando, aqui 19 loss identificados, e é bem interessante porque isso tem motivado, assim, retroalimentado a questão da fisiopatologia, né? Então, qual é a função? Por que esses genes, a alteração, esses polimorfismos levam a um risco maior de síndrome das pernas inquietas? E uma outra coisa que ela falou, talvez vocês tenham passado despercebido, foi que as pernas estremeciam sozinhas, tá? De que às vezes chegava a ser como uma dor e as pernas estremeciam sozinhas. Então, será que isso, as pernas estremeciam sozinhas, era isso que ela apresentava? Então, é um vídeo, espero que passe bem o que o vídeo vá de forma fluida. Então, observem o tipo de movimento, né, em uma perna, daqui a pouco vai ser nas duas pernas, e movimentos periódicos, estereotipados, repetidos, que parecem um sinal de Babinski, né? Parece um movimento de retirada aqui, inflexão, tá? Esses são os movimentos periódicos dos membros, né? E aqui a representação, uma representação, né? Como isso se apresenta na polissonografia, né? Perna esquerda, perna direita, e aqui a junção de ambas as pernas, né? Movimentos estereotipados, periódicos, que têm essa aparência e que no registro ficam com essa aparência aqui. Os movimentos periódicos dos membros, eles não são exclusivos da síndrome das pernas inquietas, tá? Eles são um fenômeno que ocorre relacionado a vários outros fatores, tá? Eles aumentam a prevalência com a idade, eles podem ocorrer em outras condições clínicas ligadas ao uso de algumas medicações, mas na síndrome das pernas inquietas, eles são bastante frequentes, tá? 80% a 90% dos pacientes com síndrome das pernas inquietas apresenta movimento periódico dos membros. Então, a presença de PLM é um fator de suporte ao diagnóstico.
A gente não sabe se ela tinha, só tem esse relato, se ela apresentava mesmo PLM, mas provavelmente sim. Então, tá tudo bem, todo mundo ok, ninguém está tendo manifestação aí de síndrome das pernas inquietas, eu posso ir adiante, né? Vamos lá. Um segundo caso, um paciente do sexo masculino de 62 anos, casado, e a queixa principal foi de agitação psicomotora. Tá? Então, esse paciente teve uma hemorragia digestiva alta, grave, precisou ir para a UTI. Na UTI, e depois que saiu da UTI, desenvolveu uma agitação psicomotora, um transtorno em casa, o paciente ficava deambulando de um lado para o outro, isso principalmente à noite, ele ficava mais agitado, estava debilitado, então a família precisava ficar junto, dando suporte, ficava uma pessoa de cada lado para ele conseguir caminhar, a situação insustentável, ele foi levado para uma emergência psiquiátrica, na emergência psiquiátrica foi administrado haloperidol, e aí a situação ficou desesperadora, ele piorou muito, foi pedido uma interconsulta com a neurologia, que depois da avaliação prescreveu pramipexol, e esse paciente melhorou. Tá? Então, aqui trouxe esse caso como um exemplo, em um caso de início mais tardio, né, acima dos 45 anos, uma progressão mais rápida, aí tende a ter menos essa história familiar e muitas vezes é secundário a alguma causa. Não posso falar exatamente assim, porque eu já falei, é uma doença complexa, né? Uma doença que tem a influência dos limiares de suscetibilidade junto com fatores precipitantes. Então, como um contínuo. Quanto mais cedo inicia, maior a influência do fator genético, né? Mas mesmo os casos de início tardio também têm a influência genética. E esses fatores não seriam exatamente causas, né? Talvez fatores precipitantes dentro de uma base de suscetibilidade. E aí a gente chama atenção para 3 coisas aqui, né? A hemorragia digestiva, que começou toda a história, a piora com haloperidol, que que antagoniza receptor de dopamina, e a melhora com pramipexol, que é um agonista de receptor de dopamina. E aí isso encaixa dentro dessas condições associadas, né, que podem precipitar, estar relacionadas ali à síndrome das pernas inquietas. São várias, a gente chamando atenção aqui para deficiência de ferro, o paciente teve um HDA, chegou a receber uma transfusão concentrada de hemácias, mas ainda tinha anemia ferropriva, e o uso de neurolépticos como fatores. A gente sempre diante de um quadro de pernas inquietas, tem que investigar esses fatores. Como é que isso contribui para a gente estudar a síndrome das pernas inquietas? Primeiro, em relação à HDA, a questão da deficiência de ferro. Então, a deficiência de ferro é um achado, assim, consagrado na síndrome das pernas inquietas. Tudo começou com outro neurologista sueco, em 1953, que observou resposta terapêutica à reposição de ferro, tá? Depois se observou que pacientes com anemia ferropriva têm mais síndrome das pernas inquietas, um risco 9 vezes maior. Depois se observou que não tem anemia, mas tem uma ferritina baixa, tem mais síndrome das pernas inquietas e maior gravidade. E os pacientes que têm ferritina normal? Vamos ver como é que está o ferro no sistema nervoso central. Então, o exame de líquido mostrando menor quantidade de ferro, pacientes e controles. Exames de imagem, essa é uma figura clássica de ressonância, mostrando aqui na substância negra, núcleo rubro, menos ferro do que nos controles, então isso é um achado, menos ferro na substância negra, caudado, putamen. E mais recentemente, o colega nosso brasileiro, o Dr. Geraldo Riso, mostrou também no tálamo, né, essa redução. Exame de a necrópsia também mostrando menos deposição de ferro no sistema nervoso central desses pacientes. E as medicações com ação em receptor de dopamina, né? Então, que há uma disfunção dopaminérgica também já se sabe, desde 1982, quando foram tratados pacientes com levodopa e os pacientes tiveram uma resposta dramática, tá? Então, a ponto, isso ficou consagrado e depois vieram os agonistas dopaminérgicos e a resposta é excelente, de forma que a resposta ao tratamento dopaminérgico é um fator de suporte ao diagnóstico também de síndrome das pernas inquietas. Então, vamos fazer igual como a gente fez lá com a deficiência de ferro, né?
Vamos ver a explicação para isso. Tem uma explicação ótima. O ferro é um cofator da enzima tirosina hidroxilase, que participa aqui da formação de dopamina. Então, se tem pouco ferro, vai ter pouca formação de dopamina, e aí repõe a dopamina e fica tudo bem. Vamos procurar essas evidências de redução de dopamina no sistema nervoso central. No LICO, imagem, necrópsia, só que daí não foi bem isso que foi encontrado, tá? Pelo contrário, os estudos mostraram que, na verdade, a atividade da tirosina hidroxilase está aumentada, produzindo mais dopamina, né, o que leva a uma downregulation de receptor D2, então, a diminuição de receptor D2 e de DAT, de recaptação de dopamina. Então, que as evidências hoje, elas indicam um estado hiperdopaminérgico. Então, e como é que isso explicaria a resposta à dopamina? Por essa downregulation. Então, se durante o dia o indivíduo sem síndrome das pernas inquietas, está lá sua tirosina hidroxilase, dopamina, seus receptores, tudo bem. O indivíduo com síndrome das pernas inquietas, como ele tem mais dopamina, ele acaba diminuindo o número de receptores, tá? Para manter a estimulação. Mas a dopamina, ela tem um ciclo, um ciclo circadiano e tende a diminuir à noite a quantidade de dopamina. Então, aí o que acontece? O indivíduo com síndrome das pernas inquietas, que fez uma downregulation de receptor, e aí diminuiu a quantidade de dopamina, para o organismo dele, fica como um estado de deficiência de dopamina, uma deficiência relativa. E aí vem os sintomas, tá? Sentindo falta aí dessa dopamina. Quando você repõe dopamina, através da levodopa, faz o agonista, ele vai corrige essa deficiência e melhora os sintomas. Só que o que vai acontecer? Se ele já tem uma downregulation e você está aqui repondo, estimulando mais esses receptores, isso vai piorar mais ainda essa downregulation, vai diminuir o número de receptores mais ainda. E isso, assim, espera-se que depois leve a uma piora. E é exatamente isso que acontece, tá? Que é o fenômeno de aumentação, que o indivíduo, depois de um tempo usando, respondeu super bem ao agonista dopaminérgico, mas depois de um tempo utilizando, ele começa a ter piora dos sintomas, né? Então, ou uma resposta paradoxal ao tratamento, aumentei o agonista e ele piora os sintomas, diminui o agonista, ele melhora os sintomas, né? Ou começa a ter os sinais mais cedo, tá? Então, começava a ter manifestações a partir de 9 horas da noite, e começa às 7 horas da noite, 6 horas da noite, 5 horas da tarde, sintomas mais intensos, mais difíceis de serem aliviados. Então, o fenômeno da aumentação, ele é coerente, né, com essa hipótese da teoria hiperdopaminérgica. E por isso, tem havido, né, já houve uma mudança aí de conduta ao tratamento. Então, todos considerados como medicação de primeira linha, agonistas dopaminérgicos, e os alfa-delta ligantes, gabapentina, pregabalina, gabapentina e narcabil, que a gente não tem aqui, e uma mudança de forma que, cada vez mais, os alfa-delta ligantes, eles são utilizados como primeira escolha aí, realmente, no tratamento, tá? E tem se evitado usar os agonistas dopaminérgicos já por essa questão da aumentação. Como lidar, né, então, aqui, já que a gente entrou no assunto do tratamento, né, vamos ver, aqui eu achei interessante esse algoritmo, é de um artigo aqui novo, lá do Contínuo, depois no final eu passo como referência para vocês, se for necessário o tratamento de síndrome das pernas inquietas. Então, primeiro, considere medidas não farmacológicas, tá? Evitar privação de sono, cafeína, bebida alcoólica, cigarro, fazer atividade física regular, né, tentar fazer as medidas não farmacológicas e verificar se tem fatores agravantes, né, aqueles fatores ali, medicação, o que pode estar contribuindo. É obrigatório avaliar qual é a situação de depósito de ferro do indivíduo, como é que está o status de ferro do indivíduo. Tá? Isso a gente não vai fazer em sistema nervoso central, faz sistema nervoso periférico mesmo, através de ferritina e saturação de transferrina. Isso que vai guiar aí os passos seguintes. Se a transferrina, você tem uma saturação de transferrina menor que 45%,
uma ferritina menos que 75, e não tem contraindicação, você vai fazer reposição de ferro, tá? E vai fazer como? Pode ser via oral, faz via oral, se o paciente não tem nenhuma contraindicação, não tem problema malabsortivo, né, não precisa de uma resposta para ontem, faz o ferro via oral, e se der tudo certo, né, vai acompanhar, se der tudo certo, tem uma resposta clínica adequada, ótimo, vai ficar checando, reavaliando a cada 6 meses. Se não, considerar a possibilidade de fazer o ferro endovenoso. Se mesmo repondo o ferro, fazendo todo o protocolo, o paciente ainda tiver sintomas que precisem de um tratamento farmacológico adicional, aí você vai considerar iniciar, e aí ele inicia com alfa-delta ligante, tá? Então, não inicia mais com agonista dopaminérgico. Ver direitinho em relação à dose, ajustar, ter cuidado com a hora da administração, né? Às vezes a pessoa acha que vai usar a medicação próximo ao horário de dormir, ou quando começam os sintomas. Não adianta, você tem que usar a medicação antes que os sintomas iniciam, né? Se não tiver uma resposta boa com alfa-delta ligante, aí sim é considerar adicionar o agonista dopaminérgico e tentar deixar a menor dose, né? E por aí vai. Se ainda assim, sempre checando como é que está o status de ferro, né? Porque se cair, tem que repor. E se não responde, né? Se é um quadro resistente, é considerar o uso de opioide em dose baixa. Mas há outras coisas no horizonte, né? É muito interessante, é fascinante o tema de síndrome das pernas inquietas, doença de Willis-Ekman. É complexo, né? Envolve vários sistemas, em anatomia, em neurotransmissor, muitas vias, e é um tema particularmente assim, apaixonante nesse sentido. Então, essa figura aqui parece meio complicada, mas aqui, ó, em cima estão os tratamentos clássicos, tratamentos emergentes, né, novos, possíveis. Então, a gente tem aqui o estado de ferropenia, né, deficiência de ferro, outras condições, e a deficiência central de ferro. Isso aqui é um marco neurobiológico da síndrome das pernas inquietas, sem dúvida. Então, a gente já deu um pulo, né, ali, explicando inicialmente o que se pensava de relacionar a deficiência de ferro já direto para o sistema dopaminérgico. Mas depois se observou a influência de outros sistemas, tá? Então, a deficiência de ferro, ela leva a uma deficiência de adenosina também, tá? Ela acaba levando a uma deficiência da atividade de adenosina, que a gente, né, do sono, fala muito, né, porque é um dos grandes promotores de sono, um dos grandes sonógenos. Então, se diminui a atividade de adenosina, a adenosina, ela vai contribuir também, ela influencia tanto na sensibilidade à dopamina, como no aumento de atividade glutamatérgica. Então, isso também já foi observado, que os pacientes com síndrome das pernas inquietas têm um aumento da atividade glutamatérgica. E está aqui, né, uma boa explicação para o fato deles não apresentarem tanta sonolência, né? Tem privação de sono e, mesmo assim, tem um estado de alerta aumentado. Aqui a predisposição genética contribuindo. Essa predisposição genética talvez devesse, né, quem sou eu para corrigir a figura, mas talvez devesse ter uma setinha também aqui em cima da deficiência central de ferro, porque alguns daqueles genes são relacionados a metabolismo de ferro, inclusive com expressão na barreira hematoencefálica, que é uma das hipóteses, né, que há um prejuízo no transporte de ferro através da barreira hematoencefálica. E aí outras possibilidades aí que foram testadas, o dipiridamol, a gente conhece como vasodilatador, antiagregante, mas ele aumenta a disponibilidade de adenosina, e teve estudo mostrando que poderia ter um benefício, né? O perampanel, que é um antagonista de receptor de glutamato do tipo AMPA, poderia diminuir essa atividade glutamatérgica. Então, assim, tem muita coisa acontecendo e muita coisa ainda para ser descoberta e desenvolvida em relação à síndrome das pernas inquietas. Em relação ao movimento periódico dos membros, como são critérios polissonográficos, eu vou falar exatamente os critérios que são recomendados. A nossa referência é o manual da Academia Americana de Medicina do Sono, né? Estamos na versão aí 2.6, e vejam que o eletromiograma de perna ele é obrigatório.
tá? É um dos parâmetros que é obrigatório na polissonografia. No laudo, é obrigatório relatar o número de movimentos periódicos de membros no sono, o número de movimento periódico de membro no sono associado a despertar e o índice de cada um, tá? O número é por tempo total de sono. Todos eles são obrigatórios, tá? Até mais do que o REM sem atonia, viu, Fernando, da sua aula, tá? Eles estão aqui, ó, como obrigatórios. Como é que é feito esse registro, né? O registro, ele é feito no músculo tibial anterior, então são colocados 2 eletrodos longitudinais, simétricos aqui no músculo tibial anterior, aí tem toda a técnica, 2 a 3 centímetros de distância, e cada par desse vai ser registrado em um canal diferente, tá? Um canal para a perna direita, um canal para a perna esquerda, aqui só para ilustrar quais são os parâmetros. Na calibração, é solicitado que o paciente faça uma dorsoflexão ali do pé, perna esquerda, perna direita, 5 vezes cada um, para registrar o sinal e calibrar esse sinal. E de forma opcional, pode ser feito também o registro em membros superiores, tá? Pegando ou músculo extensor comum dos dedos ou flexor superficial dos dedos, tá? Mas isso aqui é opcional. O que é que define o movimento periódico de membro? Então, primeiro, o movimento periódico de membro sozinho não faz verão, tá? Ele sozinho, do ponto de vista clínico e do manual, ele não significa nada, tá? Para ele tem que vir em conjunto, tá? Porque ele é periódico. Mas o que é que define um candidato ao movimento periódico? Se ele tem uma duração de 0,5 a 10 segundos, aí tem um critério de amplitude a partir da linha de base, né? Então, ele inicia quando aumenta pelo menos 8 microvolts, ele termina quando fica em pelo menos 0,5 segundos, não excede 2 microvolts. Então, tá aqui um exemplo de um movimento periódico de membro, tá? Um movimento periódico de membro candidato aí a um PLM. E aí, como é que você vai definir uma série? Tem que ter pelo menos 4 consecutivos. 4 desses consecutivos, e a separação entre eles, entre o início de um e o início do seguinte, tem que ficar entre 5 a 90 segundos. Se tem movimento em perna diferente, mas separado por menos de 5 segundos, são considerados um movimento único. Então, aqui o exemplo de uma série de movimentos periódicos de membros, aqui numa época de 2 minutos. O que mais a Associação Americana diz, tá? Se você tem uma série de movimentos periódicos, então tá aqui, uma época em estágio N2, outra em N2, daí no meio você teve uma época em vigília e depois voltou para o sono. Só que esse aqui você não vai marcar pela academia, né? Porque é durante a vigília. E lá só é obrigatório marcar no sono. Esse aqui foi no sono, e ele cumpre os critérios adequados, tá? Aqui, menos de 90 segundos, você marca normalmente. Outra coisa que eles especificam é como é o movimento associado ao despertar. E aí não é nada demais, se ele ocorre junto com o despertar, tá? Ou se ele ocorre um pouquinho antes ou um pouquinho depois, não importa, contanto que não seja mais que 0 segundos aí de o fim de um e o início do outro, tá? O início do qualquer um, do movimento ou do despertar. Então, aqui um exemplo, um movimento periódico de membro, aqui numa época de 30 segundos, associado aqui a um microdespertar. Uma outra coisa que a gente tem que ter cuidado é que não pode marcar pela Associação Americana se tiver associado a um evento respiratório. Então, por exemplo, aqui o paciente fazendo apneia e tem movimento periódico de membro aqui, pelo menos 0,5 até 0,5 segundos antes ou depois, não é indicado fazer essa marcação. Para quem quer se aprofundar em relação a estudo de movimento periódico de membro, é interessante ver as publicações. Então, assim, da Academia Americana de Sono é o que a gente exige, é o que é utilizado do ponto de vista clínico, tá? Mas o grupo da Associação Mundial de Medicina do Sono e do grupo de estudo de síndrome das pernas inquietas, eles têm um sistema de avaliação muito mais cuidadoso, eles muito mais criterioso, então eles estão sempre na vanguarda, assim, dos estudos. E aí eles
é um pouco diferente, tá? A maioria das coisas é parecido, mas tem algumas diferenças. Por exemplo, lá no segundo grupo, você teria que marcar um intervalo de 10 a 90, não de 5 a 90 segundos. Eles indicam fazer uma avaliação muito mais criteriosa. Então, marcar, dependendo de qual é a fase do sono, marca o PLM awake, ou aquele que está em PLM que ocorre em vigília, marca PLM associado ao evento respiratório, só que cada um separado, tá? Então, depois você vai ter uma análise que vai discriminar o que é um, o que é o outro. Só que para fazer isso, na verdade, eles trabalham muito com estagiamento, para desenvolver estagiamento automático, né? Como estagiar esses eventos de forma automática, aí você ter dados mais completos. Mas fica aí como uma indicação. Vejo que encontrei. A Siri está tentando me ajudar aqui. Bom, gente, é isso. Obrigada, sim, é ótimo estar aqui com vocês. E aqui eu deixei duas revisões, né? Depois eu vi que são do mesmo grupo, mas duas revisões recentes, agora de 2020, estão muito bem escritas, muito interessantes. Uma delas é do contínuo, né? Saiu agora o número do contínuo de agosto, foi sobre transtorno do sono, tá bastante legal, e o capítulo de síndrome das pernas inquietas também. É isso. Muito obrigado, Lívia. Vamos esperar agora o Fernando começar a falar com a gente aqui. Lívia, espera aí, meu microfone travou aqui. Lívia, a gente tem uma pergunta aqui para ti, para responder. A doutora Fabiana Leme, não sei se tu conhece, é uma neurologista que trabalha no Espírito Santo. Ela pergunta sobre o tratamento do primeiro caso que tu apresentou, aquele caso do professor Ekman. Se tu sabe se foi relatado isso, se foi descrito. Sei, né? Eu tive que entrar na internet para saber do que se tratava. Assim, cada caso você tem que investigar para ver do que se trata. Era Priscol, medicação, é vasodilatador. Tá? E ele relata até uma certa melhora ali, que ela melhorou com esse Priscol. Ele dava uma ênfase grande a essa parte de vasodilatador. É interessante, parece algo assim, totalmente... estou vendo que o Geraldo Riso está aí, que bom, Riso. Bom você estar aqui, né? Pode até me ajudar, tá? Nas respostas, por favor. Parece uma coisa assim, bem despropositada, né? Falar em vasodilatador, mas é interessante que de um tempo para cá tem se visto a influência também de hipóxia na fisiopatologia da síndrome das pernas inquietas. Então, pacientes que têm tendência a hipóxia, por exemplo, paciente com DPOC ou outros quadros semelhantes, eles têm maior prevalência de síndrome das pernas inquietas. A questão da deficiência do ferro também parece levar a uma ativação de vias de hipóxia na síndrome das pernas inquietas. Tem alguns elementos relacionados a isso, né? Então, e hipóxia em membros inferiores. Então, acho bem curioso, né, que na época ele relatou, teve uma certa melhora, disse até que a paciente melhorou, né, com esse tratamento. Mas depois, quando ele retoma nos outros casos, depois que foi descrito em relação à deficiência do ferro, ele meio que, assim, volta um pouco atrás, dizendo, olha, realmente, os resultados ainda, numa publicação que ele fez em 1950, os resultados não são tão bons com as medicações disponíveis, e realmente o marco foi em relação a poder fazer a reposição de ferro. Mas era vasodilatador, Fabi. Assim, e melhorou, né? Melhorou ali, mas é relato, né? Não é estudo. Mas é curioso, né? Em relação a essa questão da hipóxia. Não sei se alguém quer complementar alguma coisa. Doutor Geraldo Riso está aí. Lucila, né? Doutor Gilmar, não sei se está.
Fiquem à vontade. Eu também. Quis perguntar, tem mais uma pergunta ainda, da doutora Raquel Lofrano, ela, é só o pessoal velho mesmo, né? Ela quer saber se tem alguma relação de pernas inquietas com neuropatia de fibras finas, e se tiver relação, se a investigação de neuropatia foi feita com biópsia de pele. Esse pessoal periférico só quer saber essas coisas aí, de ficar dando choque. E se o choque resolve, eles tiram um pedaço da pele. Se foi feito biópsia de pele para comprovar as alterações periféricas relacionadas com a neuropatia. Que dor de cotovelo, hein, Fernando? Não, pois é. Que dor de cotovelo, hein, cara? Esquece que o presidente é esses caras que dão choque nas pessoas. Mas, sabe, Fabi, obrigada pela pergunta, saudades suas. Raquel, maravilhosa, foi minha R3 também, né, perguntando. Raquel, foi ótima a sua pergunta, tá? Então, essa questão em relação ao papel do sistema nervoso periférico na fisiopatologia da síndrome das pernas inquietas é algo que era muito presente. Depois, com tanta evidência apontando para o sistema nervoso central, caiu um pouco, ficou um pouco desacreditado, mas nem tanto, tá? Então, por exemplo, tem um estudo, assim, a síndrome das pernas inquietas é mais comum na doença de Parkinson, né? Não se sabe exatamente por quê, provavelmente são múltiplos fatores. Recentemente, eu vi um estudo, assim, bastante interessante, paciente que tem síndrome das pernas inquietas no início do quadro, e que foi feito biópsia e mostrando comprometimento de fibras finas, tá? No paciente parkinsoniano, né? Que tem alteração de fibras finas, então, fazendo essa relação. E eu fico então existe essa associação. São pacientes em que é mais difícil fazer o diagnóstico. Você pega um paciente com neuropatia de fibras finas. Eu peço aos colegas que tratam também síndrome das pernas inquietas que comentem sobre isso. Às vezes é mais difícil, né? E tem essa relação. E assim, para terminar, eu vou dizer que no meu trabalho de doutorado, que foi em pacientes com ataxia espinocerebelar do tipo 3, e um dos fatores associados à presença da síndrome das pernas inquietas foi justamente neuropatia de fibras finas, assim, diagnosticado clinicamente, né? O Dr. Wilson foi meu co-orientador e foi um dos fatores associados à presença de síndrome das pernas inquietas nesses pacientes. O pessoal está elogiando aqui muito a aula, agradecendo pela aula. A Fabiana ainda sugere canabidiol. Tem alguma informação sobre tratamento com canabidiol? Nossa, cannabis serve para tudo, né? Pelo jeito. Pois é. Olha, eu não tenho acompanhado muito, Fabi, mas, assim, eu vi recentemente, eu sei que tem publicação demonstrando, eu não tenho acompanhado de forma sistemática, eu vi um estudo mostrando em 12 pessoas com síndrome das pernas inquietas, e comparava fumar mesmo, né? Fumar, e usar o canabidiol. Eram 12 pessoas só com síndrome das pernas inquietas, e esse artigo, esse relato dizia que só teve resposta quem fumou mesmo, né? Marihuana. Quem fumou e não quem usou o canabidiol. Então, tem alguma coisa aí nesse sentido. Para as outras indicações aí, em relação à dor, né, ansiedade, em que tem mostrado o efeito, pode, assim, tem uma lógica de que possa funcionar, mas eu não sei te dizer exatamente. Eu vi esse artigo só e foi esse o resultado deles. Então, tem que ser cannabis mesmo, não pode ser o canabidiol, né? Tem que adquirir ali para fazer o uso completo. Bom, depois, deixa eu ver, a Gorete aqui agradecendo a aula, elogiando de novo, o Geraldo Riso também. Obrigada. Também, todo mundo, a Dil, também de novo, né, comentando que a aula foi muito completa e didática. E só uma pergunta, aproveitar a discussão, assim, e durante a gravidez, né, tem o estudo de 2015 lá, né, aquele consenso, não teve nenhuma mudança nesse meio tempo, né, do estudo durante a gravidez da síndrome de pernas inquietas, né? A gravidez,
Eu acho que não, Fernando. Só recapitulando, né? Investir muito em medida não farmacológica, evitar ao máximo qualquer medicação no primeiro trimestre. Depois, o que tiver que, assim, investir na reposição de ferro, e aí tem um papel, assim, o ferro oral também, mas às vezes a necessidade do ferro endovenoso, né, pela necessidade da rapidez de resposta, a gabapentina, né, a gabapentina e aí o clonazepam vem, né, tem algum papel aí, o clonazepam que ficou tão esquecido em relação à síndrome das pernas inquietas, aí pode ter um papel, acho que é isso, né? Não usar agonista dopaminérgico, eu acho que não lembro de nenhuma novidade, assim, nesse aspecto. E eu acho que o Fernando caiu da reunião. Doutor Gilmar, que bom, obrigada. Doutor Gilmar foi da minha banca de doutorado. Uma referência na síndrome das pernas inquietas no Brasil, assim como o doutor Geraldo Riso. Então, fico muito honrada de ter vocês aqui. E o nosso moderador, ele resolveu sair da jogada, é isso? Eu acho que ele caiu, tadinho. Tadinho. Uma coisa que eu vejo é que agora eu tô com dor de cotovelo, né? Porque as meninas são caidíssimas por esse rapaz, incrível. Muito bem, o Fernando é maravilhoso mesmo. Bom, pessoal, eu realmente não sei se o Fernando vai conseguir entrar de novo. Eu gostaria de saber se tem alguém mais que gostaria de comentar, de falar a respeito da aula e do assunto. Bom, Lívia, aquela coisa, né? Ou tu explicou tão bem que não precisa mais, ou ninguém entendeu porcaria nenhuma, né? Não, acredito que deve ter explicado muito bem, até eu entendi, né? Então, eu entendi mais aquela parte das fibras finas ali, né? Mas o resto deu para entender. Eu até também entendi ali o filtro que vocês usaram ali, achei meio curtinho o filtro lá do tiver anterior, mas tudo bem, dá para a gente entender as coisas. Muito bem. Né? Para pegar movimento periódico serve, doutor Marrone. Tá certo. Juliana, por favor, comenta alguma coisa para nós. Eu estou, assim, bem maravilhada com a aula, Juliana. Muito boa, muito completa. R1 foi perfeito. Gil, obrigada. E, assim, eu acho que essa questão aí da aumentação, que eu acho que tem muito residente aí assistindo, né? Que é importante, né? Reforçar que a gabapentina agora que tem seu papel, né? E qual é a dose de gabapentina que se usa e qual é o horário que deveria ser usado conforme o paciente falasse ali que não dá para usar muito, vou dormir hoje, agora e vou tomar agora. Eu entendi isso, tem que usar mais tempo, mais cedo, quanto tempo mais ou menos? É decorrente dos sintomas, como é que é? Umas 2 a 3 horas antes, tá? E a gente tem usado mais a pregabalina mesmo. A pregabalina, a gabapentina também, eventualmente, mas a pregabalina. E a dose? As doses que são por estudo, né, que tem eficácia a partir de 150, mas a gente começa numa dose mais baixa, e normalmente de 75, depende do perfil do paciente, pode começar até com doses de 50 miligramas, e no período da noite, e aumenta conforme a necessidade. Muito bem. Agora, sim, é importante, assim, eu vou reforçar a questão da busca de outros fatores que possam estar contribuindo para a síndrome das pernas inquietas, né? Buscar em relação ao uso de medicações e ter muita atenção em relação ao status de ferro, né? Porque se a gente for observar, repor o ferro
assim, é o nosso recurso agir ali diretamente na fisiopatologia básica da doença. Então, é muito importante, e em relação à síndrome das pernas inquietas, a gente entender que a gente não considera uma ferritina normal, a ferritina dentro dos valores habituais normais. A gente quer que a ferritina esteja mais alta que isso. Então, um ponto de corte de ferritina de 75, né? E o ponto de saturação de transferrina de 45%, né? Então, a gente usa até mais para evitar uma sobrecarga de ferro do que exatamente para deixar no nível normal, né? Então, sempre que tiver dúvida, sempre repetir. Então, estava bem o paciente, apresentou uma piora, ao invés de acreditar isso já a aumentação, reavalia como é que está o status de ferro. Isso é bastante importante. Eu acho que fica com uma mensagem aí para os residentes e ficarem atentos para isso. É uma coisa tão singela, né? Sulfato ferroso, mas é fundamental no tratamento da síndrome das pernas inquietas. O Fernando acho que voltou agora, né? Tinha caído, né, Fernando? Eu acho que ele não quer mais falar com vocês. Não deve estar conseguindo sinal lá. Não, ele falou que estava com dificuldade mesmo. Bom, alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Alguma coisa para essa aula que foi muito boa da Lívia? Bom, Lívia, então eu acho que cumpriu o teu dever esplendidamente, né? Foi muito bom, eu realmente achei muito interessante, mesmo para quem é fora que não faz esse tipo de coisa, mas volta e meia aparece alguém perguntando se é neuropatia periférica que ele tem que estar mexendo as pernas durante a noite, né? Ou a esposa fica enchendo o saco da gente, né? Coitado. E dizendo que o coitado ela está sendo massacrada, né? Ou isso aí não precisa ser pelas enquetes, pode ser outra coisa, mas isso é com vocês, né? Fernando, tudo contigo, meu querido. Pois é, eu não sei se dá para ouvir. Sim. Deu. Então, eu queria agradecer a todo mundo, queria agradecer a Lívia. Eu não consigo mais ler o chat aqui, deu pane no meu Google Chrome aqui, não consigo ler nada do que está escrito, nem vejo mais vocês. Mas queria agradecer a todo mundo, desculpa aí minha pane no final, mas foi muito boa a aula mesmo, Lívia. Uma baita reunião mesmo, foi muito, muito proveitoso. Acho que quem estava vendo aí há mais tempo, passou bastante para se atualizar. Obrigada, Fernando. Obrigada, doutor Marrone. Obrigada a todos que estiveram aqui presentes e a todas as perguntas. A partir de amanhã, quem quiser no YouTube pode verificar, revisar essa aula, certo? Quantas vezes quiser. E também no nosso site em breve, certo? E semana que vem, então, a partir de agora vai ser uma vez por semana. Semana que vem nós vamos ter o potencial evocado visual intraoperatório. Isso é uma coisa bastante interessante, controversa. A Karina vai conseguir explicar bastante para a gente, certo? Então, boa noite a todos e agradeço novamente, Lívia, Fernando e todos os colegas que participaram. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Marrone. Obrigada, Lívia, Fernando. Tchau, querida. Um abraço a todos. Abração.